Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus. Saudações, eu sou o pastor Brian, da Igreja Batista Compaixão. É um privilégio, uma honra mais uma vez poder compartilhar a palavra de Deus. Adoro cada oportunidade que eu tenho para abrir as Escrituras e para ensinar ou pregar sobre o que Deus tem nas suas Escrituras. Hoje eu quero que nós entramos rapidamente no nosso assunto. Em primeiro lugar, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz: No princípio criou Deus o céu e a terra. Aqui nós começamos em Gênesis capítulo 1, primeiro versículo da Bíblia. Nós temos aqui, no princípio, criou Deus o céu e a terra. Se ele continua os versículos, nós vemos que Deus criou todas as coisas e vamos ver um pouco disso também. Mas aqui nesse primeiro versículo nós encontramos muitas coisas que são muito interessantes para mim. Aqui nesse primeiro versículo nós já começamos com a Trindade, criando uma trindade de trindades. Você fala, pastor, mas como assim? Aqui nesse versículo nós vemos que Deus, a palavra aqui que é usada para Deus, é a palavra que significa, é um plural, e no hebraico essa palavra para Deus, pluralmente, ela não significa somente dois, ela significa pelo menos três ou mais. Aqui então a palavra em si, somente como ela é escrita, sim, significa Deus, mas ela em si já é a pluralidade de Deus. Deus Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Então nós temos aqui no primeiro versículo de Gênesis, nós temos bem no começo dela, e Deus, a Trindade. Trindade que nós não compreendemos completamente. Assim, nós fomos criados na imagem de Deus e nós temos um corpo, uma alma e um espírito. E são três num. Eu sou o pastor Brian, eu tenho um corpo, ela é diferente do que a minha alma e ela é diferente do que meu espírito. Eu não compreendo tudo dessas coisas também. Mas a Trindade, nós vemos na Bíblia, e aqui nós vemos a Trindade. Deus criou no princípio. Note comigo no versículo novamente. No princípio. O princípio aqui nós vamos falar sobre o tempo. Princípio do quê? Princípio do tempo. No princípio criou Deus o céu e a terra. Essas três palavras aqui nós vamos focar um pouquinho. Deus já é uma trindade em si próprio. O princípio nós vamos falar sobre o tempo. O céu aqui nós vamos falar e a terra nós vamos mencionar. Aqui essas três coisas, ou uma trindade, Deus como trindade, ele criou uma trindade aqui, princípio, tempo, terra e céu. O tempo, nós temos o tempo passado, nós temos o presente e nós temos o futuro. Nós temos três partes do tempo. A nossa vida é determinada, a nossa vida é controlada, nós vivemos anos de vida e nós somos tempo, nós somos relativos a tempo, nós temos barreiras de tempo. Aqui nós vemos em tempo, então nós temos o passado, o presente e o futuro. Nós temos uma trindade aqui, três coisas, numa só, o tempo, no princípio. Quando Deus criou o tempo, ele criou uma trindade. Outra coisa que nós vemos aqui, nós vemos o céu. E no céu nós vemos que há o espaço. No espaço tem a profundidade de algo, tem a largura de algo e tem a altura de algo. Novamente, a trindade, três coisas numa só. No espaço ela é uma, mas ela é três-dimensionais. E nós sabemos três-dimensional, então ela vira aqui uma trindade. A terra é uma matéria. Matéria, nós temos a matéria de gases, nós temos a matéria sólida e a matéria líquida. Claro, coloquei fora de ordem aqui, mas gases, líquido e sólido. Nós temos aqui, então, três matéria, mais uma trindade. Aqui no primeiro versículo de Gênesis, nós já começamos a ver quão grande é o nosso Deus. Nós já começamos a ver o quanto que Deus mostra, o quanto que Deus enfia, o quanto que Deus coloca nas suas Escrituras. Nós podemos estudar as Escrituras para o resto da nossa vida, e devemos, e não vamos compreender, e não vamos chegar ao conhecimento de tudo.
A Bíblia, ela é infinita nos seus ensinamentos, ela é infinita no seu conhecimento, nós não vamos chegar lá. Mas aqui nesse primeiro versículo nós vemos uma trindade criando uma trindade de trindades. Por que é importante que nós entendemos que Deus, uma trindade, criou uma trindade de trindades? Aqui em versículo 1, novamente de Gênesis, nós vemos no princípio, criou Deus o céu e a terra. Deus criou estas coisas. Ele não é controlado por eles. Nós somos controlados por elas. Nós temos o nosso tempo de vida. Eu não posso voltar para o passado. Deus pode. Eu não posso ir para o futuro. Deus pode. Eu só posso viver no meu presente. E o meu tempo é limitado. Eu só vou viver na Terra por 70 anos, 80, 90 anos. Os quantos anos que Deus me dá de vida, eu vou ter aqui na Terra, mas só esse tempo que eu vou ter. O nosso Deus é eterno. Eterno passado, eterno futuro. Ele não é controlado pela trindade do tempo. Nós somos. Deus não. Deus criou todas as coisas. Deus criou o tempo. Ele não é controlado ou dominado pelo tempo. Ele é sobre ou ele é fora do tempo. Nós também temos a matéria. Eu não tenho a capacidade de passar por uma porta. Deus tem. A matéria não controla ele. Ele a criou. Nos primeiros 6 dias da criação, nós vemos 6 dias de criação. Nós vemos que ele criou todas as coisas. Note comigo, em Gênesis o tempo inteiro, nós vemos a primeira lei da termodinâmica sendo instalada. Antes da criação, antes de Gênesis 1:1, não tinha nada, só tinha Deus. Em Gênesis 1:1, nós vemos que ele criou todas as coisas. Nós vemos que ele criou a matéria, nós vemos que ele criou o tempo, nós vemos que ele criou o espaço. Tudo é em volta disto. O átomo é uma matéria. Então, tudo que nós conhecemos, tudo que é em volta nas nossas vidas, é baseado em tudo que ele criou em Gênesis 1:1. Gênesis 1:1, ele colocou no princípio aqui, nem matéria, nem energia pode ser criada ou destruída. Depois de Gênesis 1:1, depois da criação, depois que Deus fez todas essas coisas, nada mais será feita do nada. Nada mais será criada. Agora é só feita. Nós podemos montar um monte de coisas juntos do que já existem. Mas nós não podemos, nem com a energia ou com a matéria, nós não podemos criar ou destruir ela. Deus pode, sim. Ele criou a primeira lei da termodinâmica, foi instalada na criação. E nós vemos Êxodo capítulo 20, versículo 11, falando que a criação foi feita naqueles primeiros 6 dias. Mas eu creio que tudo que é criado, a matéria e tudo foi criado naquele instante, no princípio criou Deus. Aí ele fez, sim, as outras coisas. Ele criou, sim, nos seus 6 dias da criação. Depois daquele tempo, nada mais pode ser feito. A segunda lei da termodinâmica, nós vemos, fala que tudo tende à desordem. Tudo tende à desordem. Em Gênesis capítulo 3 e Romanos 6, 23 aqui, nós vemos essa segunda lei sendo instalada. A primeira lei da termodinâmica, ela fala que nada pode ser construída ou destruída. Tudo já está em existência. Quando Deus a criou, está ali. Agora, a gente não tem a capacidade de destruir ou de criar. Nós podemos mudar elas, nós podemos mudar o formato dela, nós podemos fazer um líquido, transformar ela num gás, nós podemos pegar um sólido e fazer ela uma poeira e até fazer ela um líquido. Nós podemos derreter um ferro, alguma coisa, um sólido e fazer um líquido. E sim, nós temos a capacidade de transformar coisas, de fazer coisas, de construir coisas, mas não de criar. No simbolismo, né, na realidade da palavra em si, criar do nada. Somente Deus fez isso, e isso foi em Gênesis capítulo 1. Em Gênesis capítulo 3, ou antes de Gênesis capítulo 3, nada estava em decadência, nada estava sendo destruído, tudo ocorria, tudo ia adiante, tudo fazia-se como deveria. O homem, se ele não tivesse pecado em Gênesis capítulo 3, ele não teria morrido. A segunda lei da termodinâmica, que tudo tende à desordem, nós vemos em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Desordem. Nós começamos essa segunda lei em Gênesis capítulo 3.
Quando nós fomos no Jardim do Éden e nós pecamos, nós então colocamos em prática a lei da termodinâmica, ou Deus realmente colocou em prática, mas por causa do nosso pecado. Em Hebreus capítulo 1, versículo 10, nós vemos: E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Deus pode criar qualquer coisa, nós não podemos criar nada. Continuando, eles perecerão, mas tu permanecerá, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Nós vemos aqui que Deus, sim, Ele é eterno passado, eterno futuro. Ele não cessará de existir, mas as nossas roupas, elas tendem à desordem. O que nós temos na nossa cozinha, ela tende à desordem. Tudo no mundo tende à desordem. E aqui, em Hebreus, nós vemos, mas aqui nós temos uma foto de uma moça, vamos falar que o nome dela é Maria. E Maria, aos 20 anos, ela tem uma aparência boa. Mas, infelizmente, por causa da segunda lei da termodinâmica, ao crescer, ao virar 90 anos, ela já não tem mais essa mesma beleza, já não tem mais essa mesma aparência. Por quê? Por causa da segunda lei da termodinâmica. Por quê? Por causa do nosso pecado. Infelizmente, é claro, quando ela chega a 2000 anos, desordem total, desordem completa. Por quê? Porque dos nossos pecados. Quando nós pecamos, Deus teve que instituir a segunda lei da termodinâmica. A evolução não é baseada em nenhuma lei da ciência. Na realidade, a criação, ou Deus, Ele também estabeleceu, não somente a criação, não somente criou todas as coisas, mas Ele estabeleceu no seu tempo todas as leis da natureza. Todas as leis da ciência que existem foi colocado lá por Deus. E nós vemos a primeira lei da termodinâmica sendo colocada por Deus em Gênesis 1:1. Nós vemos a segunda lei da termodinâmica sendo instituída por Deus em Gênesis capítulo 3. E quando nós vemos aqui em Isaías 45, eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos deis as minhas ordens. Deus criou o universo, Deus criou as galáxias, Deus criou a beleza que nós podemos olhar através dos telescópios e vemos aquelas fotos tão lindas das galáxias ao nosso redor. E todas essas coisas foram feitas pelas mãos de Deus. Isaías 45 nós continuamos, porque assim Deus, o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a confirmou. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus criou aqui, nós vemos a terra para ser habitada, nós vemos que Ele criou os céus, Ele criou tudo no universo por um propósito. A nossa galáxia, linda, mas Deus o criou a terra para ser habitada e criou o universo por um propósito. Nós vemos em Colossenses capítulo 1, versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, sejam principados, seja potestades. Tudo foi criado por ele e, note, para ele. Aqui nós vemos então que Deus criou todas as coisas. Nós vemos que Deus, no princípio, Deus criou sim os céus e a terra, Deus criou as galáxias, Deus criou o homem, Deus criou os animais, Deus criou todas as coisas. E todas as coisas foram criadas para Ele. Nós precisamos lembrar disto. Por isso que a evolução é uma coisa que Satanás tem colocado nas escolas. Por isso que a evolução é uma teoria que Satanás usa para destruir o nosso entendimento que Deus criou as coisas para um propósito. Foi criado para Ele. E se Satanás consegue colocar nas nossas mentes, se ele consegue nos confundir, se ele consegue nos colocar que nós somos evoluídos, que nós chegamos aqui por acaso, então nós não fomos criados para um propósito, nós não fomos criados para Deus. Nós não fomos criados, nós somos simplesmente um por acaso. Então aqui, nessa passagem, em Gênesis capítulo 1, voltando para a criação, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos.
Aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 14, nós vemos que Deus criou os luminares, Deus criou o sol e Deus criou a lua, Deus criou as estrelas, e uma das razões que ele criou isso foi para determinar ou para mostrar o tempo. Nós temos o sol e a terra vai em volta do sol nos dando o nosso ano. Nós temos a lua que vai em volta da terra nos dando o nosso mês. Nós aqui vemos que essas coisas, a lua, o sol, foram criadas por um propósito. Não por acaso e nem simplesmente estacado ali porque Deus não sabia o que mais fazer. Não, Deus criou o sol, Deus criou a lua para um propósito. Uma delas, para marcar os tempos. Para assim, usar a lua e da forma que o sol gira, da forma que a terra gira, nós temos tempos diferentes, nós temos o inverno, nós temos o verão. Por quê? Porque Deus criou o sol e a terra para um propósito. E quando nós entendemos em que Gênesis 14, nós temos os luminares aqui que foram criados por um propósito. E continuando, por que Deus criou os planetas? Os planetas também foram criados para um propósito. Elas ajudam a estabilizar a distância da Terra para o Sol. Se nós chegássemos com a Terra um pouco mais perto para o Sol, nós queimaríamos. Se nós saíssemos simplesmente 5% da distância que nós estamos do Sol hoje, nós congelaríamos. 5% para o Sol, queimaríamos. A Terra está situada perfeitamente onde ela precisa estar. Mas as rotações, as órbitas dos planetas em volta do nosso sistema solar, ela ajuda para manter a Terra exatamente ali. Se fosse só a Terra, a gravidade do Sol, ela puxaria a Terra para dentro e nós acabaríamos queimando, nós não existiríamos mais aqui. Mas ele criou os planetas, uma das razões, para proteger a Terra dos cometas, sim, e para manter uma distância. Tudo que ele criou foi criado por um propósito. Em Salmos 19, versículo 1, nós vemos: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Em Salmos aqui 19 nós vemos que o sol, as estrelas foram, uma das razões que foram feitas, foram para mostrar, provar que nós somos criados. Provar a grandeza do nosso Deus, mostrar quão grande e quão capaz Ele é. Mas a evolução, se nós cremos nela, ela tira essa capacidade do nosso Deus. Ela tira do nosso foco que nós fomos criados por um propósito, ou que tudo foi criado por um propósito. Nós vemos em Salmos 8, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Aqui em Salmos capítulo 8, nós vemos aqui o salmista perguntando: eu vejo a lindeza do sol, eu vejo a lindeza do universo, eu vejo o que o Senhor criou, eu vejo as flores, eu vejo os animais, eu vejo as cachoeiras, eu vejo o pôr do sol, eu vejo o que Deus tem criado. Essas coisas são tão maravilhosas, essas coisas são lindas. E Deus criou todas elas por um propósito. Todas. Tudo que Deus criou de propósito para um propósito. Impressionante que Deus criou o universo, uma coisa que nós não podemos completamente compreender o tamanho dela. Ele colocou uma terra assim grande nos nossos pensamentos, mas uma terra que, em comparação com o universo, é minúscula. Ele nos colocou na terra. Ele fez a terra para que nós pudéssemos habitar. Deus é um Deus capaz, onipotente, onisciente. Ele não é controlado pelas coisas que Ele tem criado. Deus não é controlado pelo tempo. Deus não é controlado pela matéria. Deus não é controlado pelo espaço. Deus é onipresente, não é controlado pelo espaço. Deus é onipotente, não é controlado pela matéria. Deus é onisciente, Deus é eterno, não é controlado pelo tempo. Se nós vamos entender que a criação foi uma coisa que Deus criou nos 6 dias, como a Bíblia ensina, isso é realidade. A ciência em si comprova isto.
Se nós entendemos que Deus então criou todas as coisas, que Deus criou o universo, que Deus criou o sol e a lua para um propósito, então Ele também nos criou para um propósito. Agora, Satanás quer colocar a evolução para que nós pensamos, ou para que Satanás pode nos falar, você está aqui para fazer o que você quer. Você está aqui por acaso, você evoluiu, simplesmente tente melhorar a sua vida, tente fazer o que você gosta, o que você quer com a sua vida, porque você não tem um propósito. A evolução nos ensina que nós somos por acaso, chegamos aqui, chegamos ali. Eles mentem e falam que a ciência comprova a evolução, não tem nenhum fato científico que comprova a evolução. Mas nós que cremos na palavra de Deus, nós podemos pegar as Escrituras, nós podemos olhar nela e nós podemos ver que em Gênesis nós vemos que a criação foi feita por Deus. Se Deus criou o mundo, se Deus criou as estrelas, se os planetas foram criados por um propósito, para manter a Terra exatamente onde ela é, para que nós pudéssemos viver aqui, então, é claro, Deus tem um propósito para a sua vida, para a minha vida. Deus tem um propósito para cada um de nós. E não é fazer o que nós queremos, é fazer o que Ele quer. Nós fomos criados por Ele e para Ele. Quando nós entendemos que a criação foi uma coisa bela assim, o nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus grandíssimo, todo-poderoso. E quando eu olho nas galáxias, nas fotos das galáxias, quando eu olho nas fotos do universo lá distante que foram tirados com telescópios, quando eu olho no que Deus tem criado, eu vejo a grandeza, eu vejo a capacidade que Ele tem. Mas Ele não tem um amor para essas coisas como Ele tem para nós. Nós fomos a única coisa, o homem, a humanidade foi a única coisa que foi criado na imagem de Deus. Os planetas não foram criados na imagem de Deus. Os animais não foram criados na imagem de Deus. Os planetas não foram criados na imagem de Deus. As plantas não foram criadas na imagem de Deus. Mas o homem foi criado na imagem de Deus. Deus criou todas essas coisas. Deus criou o universo. Deus criou com seu poder tudo. Mas Ele tem um amor específico. Ele tem um amor próximo, íntimo, especial, único para a humanidade. Eu nunca vou compreender isso completamente. Porque Ele criou todas as coisas e Ele criou especificamente o homem para que ele pudesse amar e ter um relacionamento com Ele. Eu não vou compreender. Ele podia fazer os animais também poder ter um relacionamento com Ele. Ele poderia ter feito as plantas para ter um relacionamento com Ele. Mas não. Ele só criou o homem para poder ter um relacionamento com o nosso Deus. Se Deus criou todas as coisas, se Deus criou nós com um propósito, então nós devemos estar seguindo esse propósito. Mas se Deus nos criou, infelizmente Ele teve que colocar a segunda lei da termodinâmica. Nós pecamos em Gênesis capítulo 3, nós colocamos sobre nós a penalidade da morte, nós colocamos sobre nós o castigo da morte. Em Romanos 6, 23, nós vemos que o salário do pecado é a morte. Isso foi nós que enforçamos a mão de Deus, vamos dizer. E sim, Deus nos criou para ter um relacionamento com Ele e nós quebramos esse relacionamento. No jardim de Éden, nós viramos as nossas costas em Deus e nós começamos a fazer o que nós queríamos fazer. Nós comemos o que nós queremos. E a Eva e o Adão pegou daquela fruta e eles tomaram daquela fruta. Virando as costas no propósito que Deus tinha para a sua vida. Quando Adão e Eva virou as costas em Deus, Deus não virou as costas em Adão e Eva. Nós, como humanidade, nós pecamos, mas mesmo assim, Jesus Cristo morreu naquela cruz para providenciar a salvação para a humanidade. Todo homem, toda mulher pode ser salva, porque Deus nos ama e nunca virou as suas costas em nós. Infelizmente, nós viramos as nossas costas em Deus. E sim, Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos restaurar o nosso relacionamento com Ele. Por causa do nosso pecado, Ele é um Deus sim de amor, Ele é um Deus sim todo-poderoso, mas Ele também é um Deus justo. E por causa da sua justiça, a penalidade teve que ser colocada sobre o pecado. E a morte teve que ser colocada ali, porque Ele é um Deus justo.
Mas porque Ele é um Deus de amor, Ele colocou aquela penalidade sobre o seu Filho, Jesus Cristo. 2000 anos atrás, Jesus Cristo veio e morreu naquela cruz para pagar pelos meus pecados, para pagar pelos seus pecados. Não porque Deus não nos criou perfeito, Ele nos criou perfeito. Mas nós destruímos o que Ele tinha criado. O mundo está da forma que ela está hoje, ainda com muita beleza, ainda com muito que nós podemos desfrutar. Mas o mundo está destruído em si mesmo. A humanidade, fazemos tantas coisas um para o outro que não deveríamos. Mas mesmo assim, Deus nos ama e Deus providenciou através do seu Filho, Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ser salvos. Nós que somos salvos, toda a humanidade realmente necessitamos entender que não é evolução. Nós não chegamos aqui por acaso, nós fomos criados. Porque nós fomos criados, nós podemos entender que Deus é um Deus que nos criou, sim. Um Deus que se importa conosco, sim. Mas um Deus também que tem um propósito para as nossas vidas. E nós devemos estar seguindo aquele propósito que Ele tem para as nossas vidas. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Quando nós olhamos na criação, nós podemos ver quão grande Ele é, quão capaz Ele é. Nós podemos colocar a nossa confiança nele, nós podemos descansar nele, porque nós podemos ver a grandeza do universo e nós podemos ver quão capaz Ele é de cuidar da minha vida. Se Ele consegue manter o Sol no lugar que ela está, se Ele consegue manter as galáxias da forma que eles giram, se Ele consegue manter o universo inteiro da forma que ela é, a nossa galáxia, os planetas circulando as órbitas perfeitamente para que a nossa Terra se mantenha exatamente onde ela precisa estar. Então Ele também pode cuidar de nós. Nós que somos crentes, nós podemos desfrutar e nós podemos confiar em Deus para cuidar das nossas circunstâncias, para cuidar das nossas vidas. Nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo e Ele nos salva. Agora Ele promete cuidar de nós. Ele quer cuidar de nós e Ele é capaz de cuidar de nós. Infelizmente, muitas vezes, mesmo que nós cremos na criação, infelizmente, muitas vezes nós vivemos como se nós não criemos. Nós vivemos como se nós fôssemos evoluídos e nós fazemos o que nós queremos, em vez de fazer o que Deus nos criou para fazer. Deus nos criou com um propósito maravilhoso. E nós vemos, se nós fazemos a vontade de Deus, Ele nos criou e Ele quer nos dar a vida, sim, a vida eterna, mas Ele também quer nos dar a vida com abundância aqui na terra. Ele quer que a nossa vida seja uma vida cheia de gozo, cheia de paz, cheia de conforto. Não necessariamente fisicamente, como o mundo quer, e o evangelho da prosperidade, mas Ele quer que nós vivemos uma vida de conforto nele, confiando nele. Porque se Ele pôde construir tudo isso, se Ele pôde criar o universo, Ele pode manter a nossa vida controlada e bem-sucedida nos olhos dEle. Confia nele. Deixe Ele dominar a sua vida. Deixe Ele te mostrar o propósito para a sua vida e você mantenha a sua vida controlada pelo propósito de Deus. Não fazendo o que nós queremos, não fazendo o que o mundo quer, mas fazendo o que Deus quer que nós façamos. Ele nos criou. E se Ele nos criou, Ele tem um propósito. E que nós possamos seguir aquele propósito. Muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe. Obrigado por se ajuntar a nós na Conexão da Fé, onde nós te ajudamos a conectar a Deus.